Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e dando continuidade à série Projeto de Vida 2023 para concurseiro, eu não poderia terminar esse projeto sem esse tema super, hiper, mega importante, que é educação emocional para o concurseiro. Eu vou trazer coisas para você aqui que provavelmente você não leu em nenhum lugar e não assistiu nenhum vídeo no YouTube com essas informações, ok? Sem mais delongas, simbora. Primeira coisa que a gente tem que saber em relação à educação emocional, a tão chamada inteligência emocional, é que o nosso cérebro ele tem os dois lados, o racional e o emocional. E esses dois lados, eles não são autônomos, eles estão interligados. Então, esse é o primeiro ponto. Ora, você age mais na racionalidade, ora você age mais na emoção. E nunca esses dois pontos ficam autônomos. Então, eles ficam interligados, ok? No seu estudo para concurso público, essa dicotomia irá se repetir até você passar, até o dia que você ler o seu nome no Diário Oficial. No Diário Oficial não tem jeito, você vai ter que utilizar ou o racional ou o emocional. Isso não tem para onde correr, você é ser humano e você vai ter que saber lidar com isso nesse ano de 2023. Lidar muito bem, ok? Basicamente, a educação emocional é a capacidade humana de administrar adequadamente as nossas emoções. Vou repetir. Educação emocional, tão chamada de inteligência emocional, é a capacidade que nós temos de administrar adequadamente as nossas emoções. Eu disse administrar adequadamente as nossas emoções. Então essa capacidade vai fazer toda a diferença nos nossos estudos. Lembrando que eu já sinalizei aqui no meu canal no YouTube e lá no meu Instagram também que existem pesquisas científicas atuais que falam que o cérebro ele é emocional. O que os caras querem dizer com isso daí? É que dependendo do seu estado emocional, você vai ter um desenvolvimento cognitivo, você vai reter melhor o conteúdo ou não. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso daí, se você não assistiu ainda, eu convido você a dar uma maratonada aqui no meu canal e assistir todos esses vídeos em relação a essa série Projeto de Vida 2023 para concurseiro. E lá eu explico melhor, né? Como o estado emocional do sujeito ele pode interferir no processo de aprendizagem, ok? Então, beleza. Então você sabe que a partir de agora a educação emocional é a capacidade, né, humana que nós temos de administrar adequadamente as nossas emoções. Alexandre, fale mais um pouquinho sobre isso daí. Vamos lá. Quando a gente fica com muita ansiedade, a gente não consegue administrar as nossas emoções, é porque nós estamos frente a um fator externo, né, na maioria das vezes, que aciona alguns gatilhos mentais na gente. Então, quais são essas causas, né? As causas são esses fatores externos. Mas quais seriam, Alexandre, esses fatores externos que acionam gatilhos mentais na gente, que faz com que nós fiquemos num quadro de ansiedade enorme e não conseguimos estudar da forma que deveríamos estudar, ok? Muito se fala na questão da pessoa que fica pensando muito, né, relembrando muito aqueles traumas do passado. Muito se falam também do sujeito que fica
pensando muito no que está para acontecer, o que vai acontecer, que na maioria das vezes, até gravei um vídeo anterior a esse falando sobre isso, né, não acontece, né? Então, na maioria das coisas que a gente fica pensando, mas amanhã pode ser que aconteça isso, que pode ser que aconteça aquilo, na maioria das vezes essas coisas não irão acontecer, ou seja, a gente fica criando fantasmas que não irão acontecer. Então, esses fantasmas que a gente fica criando, né, a gente fica pensando muito no futuro e fica pensando muito no passado, eles também são gatilhos, ok? Que causam extrema ansiedade no ser humano e faz com que a gente não consiga governar as nossas emoções. Outro gatilho é aquela história da tempestade em copo d'água. Nossa, tem gente que pega um negocinho, um probleminha e transforma esse probleminha num problemão. Eu conheço várias pessoas que fazem tempestade num copo d'água. Você já ouviu, né, em algum momento alguém falar desse termo, né, tempestade em copo d'água? Mas pode ser que você tenha ouvido, mas você seja essa pessoa que faz tempestade em copo d'água, fica criando pelo em ovo. E eu lembro que teve uma autoridade pública uma vez que falou, né, que um sujeito muitíssimo inteligente chegou no topo da carreira e ele falou: bem, o que eu aprendi quando eu descobri que eu tive câncer? O maluco teve câncer, o cara chegou no topo da carreira, inteligentíssimo, muita gente, onde que ele chega, todo mundo fala, pô, é o cara, enfim. Ele falou assim: o que eu mais aprendi, olha só, o que eu mais aprendi quando eu descobri que eu tive essa doença foi parar de fazer tempestade num copo d'água. Eu comecei a ter mais gratidão com a vida e eu parei de fazer tempestade num copo d'água. Porque eu era um tipo de cara, por ser um cara autocrítico, eu me criticava muito. Então qualquer coisinha me causava irritabilidade e eu transformava aquela coisinha numa coisona, ok? Fazer autocrítica é até uma sugestão para você começar a descobrir quais são esses gatilhos, né, mentais que fazem com que você tenha muita ansiedade, que façam com que você se descontrole das suas emoções. É até um exercício, mas tem que tomar cuidado para essa autocrítica não ser exagerada. Já viu aquele ser humano que quer ser um cara perfeito, né? Aquela mulher que quer ser uma mulher perfeita, ela se olha no espelho falando, pô, não, tá muito ruim. Pô, a mulher é mó gata, a mulher com o maior corpão, e ela fala que tá muito ruim. E tem aquele maluco que ele é perfeccionista, ele quer as coisas tudo 100% e não tem jeito. Nós somos falhas, não existe ser humano 100% perfeito. Então é um outro gatilho, né, que é o terceiro gatilho. Eu falei, o primeiro gatilho, a história do cara que fica lembrando lá dos traumas do passado. Segundo gatilho, para causar isso aí, alto índice de ansiedade, é o sujeito que fica pensando muito no futuro. Terceiro gatilho, o sujeito que faz tempestade em copo d'água, ok? Alexandre, quais são os sintomas que causam, que eu possa saber se eu estou num nível de ansiedade muito alto, porque essa parada você já me provou para mim que atrapalha os meus estudos. Se você é um sujeito que tem alto grau de irritabilidade, só vive irritado, por exemplo, alguém falou algo do seu lado, já é questão para você ficar irritado. Uma vez eu estava conversando com um camarada que estava fazendo atividade física, ele é policial militar, e ele falou isso para mim, ele falou, cara, eu comecei a descobrir que eu não estava legal, porque eu estava de serviço, aí paravam dois parceiros de serviço comigo, aí esses dois, quando eles começavam a falar qualquer assunto, eu ficava irritado com a voz deles, e eu me afastava e queria ficar isolado. Eu não queria ouvir mais nada, eu queria ficar isolado. Ali eu falei assim, não tá legal isso aqui, isso aqui não é normal. Pô, se o cara fala sobre política, eu fico irritado. Se o cara fala sobre religião, eu fico irritado. Se o cara fala sobre estudo, eu fico irritado. Eu fico irritado com tudo, ninguém pode falar nada na minha volta que eu fico irritado. Eu quero me afastar e ficar sozinho. Ali que eu comecei a perceber que eu não estava legal.
Então, a quarta causa, né, que eu estou trazendo para você aqui, é se você, a pessoa, o sujeito que tem essa irritabilidade. Então, se você é essa pessoa, né, por exemplo, você vê alguém postando alguma coisa no Instagram, você fica irritado com a foto que a pessoa postou no Instagram. Olha que loucura. Você olha e você fala, caramba, ela já está postando querendo tirar onda. Aí o sujeito postou uma foto bacana no lugar e tal, você fica irritado só porque ele ou ela postou uma foto ali. Então já é um sintoma que você está muito ansioso, já está acima do grau razoável e você precisa de uma ajuda, você precisa procurar um profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Então irritabilidade, quarta causa, ok? Dificuldade de concentração. Se você, quando senta para estudar, nossa, você fica pensando na morte da bezerra, ou você fica pensando em um monte de problema, ou você fica pensando no seu passado, enfim, você pensa em tudo menos se concentrar ali. Você não consegue ter atenção naquilo que você está lendo. Então, essa dificuldade de concentração também é uma causa de alto grau de ansiedade, ok? Outra causa, insônia. Você não consegue dormir. Você deitou ali para dormir, você bate, vira para um lado, que vira para o outro, que fica pensando na vida e pensa nisso, que pensa no seu passado, que pensa no que pode acontecer amanhã. Aí tem insônia, não consegue dormir direito. É outra causa, ok? Preocupação excessiva também é outra causa. Você fica muito preocupado com o seu trabalho, com a sua família, com você, como vai ser o seu futuro. Também é outra causa. Desequilíbrio de pensamento. Então você também não consegue gerenciar os seus pensamentos. Toda hora vem um tipo de pensamento na sua cabeça. Tem a história do síndrome do pensamento acelerado, né? Você fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, você não consegue travar o seu pensamento. Isso aí também é uma causa, ok? Inquietação constante. É aquele sujeito que está aqui parado, aí fica um minuto aqui, ele já não, agora eu vou para ali, aí ele vai para a direita, aí depois que ele vai para a esquerda, aí ele vai para frente, ele não consegue parar e sentar e ter um papo saudável com outra pessoa, por exemplo. Isso também é uma causa, porque é inquietação constante. O sujeito, ele está com alto grau de ansiedade, ok? Você sofre também assim, tensão muscular, começa a doer seu corpo, suas pernas, seus braços, sua coluna, também é outra causa, ok? Medo em excesso. Medo é normal, todo mundo tem que ter medo. Agora, você começa a ter medo de qualquer coisa. Você saiu de casa, você já fica todo assustado, nossa, vou ser assaltado aqui. Teve muito disso na pandemia. Na pandemia, né, o sujeito com 3 máscaras na cara, um medo em excesso. Então, ninguém poderia dar um espirro do lado, que a pessoa já ficava com medo. Então, assim, cuidado, se você herdou da pandemia esse medo em excesso, ou então pelo alto grau de violência que tem na sua cidade também, você ficar todo assustado de andar na rua, você ficar muito preocupado, em excesso também é uma causa dessa ansiedade. Isso aí é um gatilho que causa essa ansiedade. Angústia também. Se você é um sujeito que só vive angustiado, entendeu? Isso também é outra causa de ansiedade, ok? Lembrando que teve uma pesquisa, acho que em 2017, 2018, pela OMS, que disse que o Brasil era o país com a maior taxa de pessoas acometidas no mundo com ansiedade. Olha que loucura. Olha a importância desse vídeo. A OMS, em determinado momento, não sei se era 2017, 2018 ou 2019, fez essa pesquisa que o Brasil, o nosso país, tinha a maior taxa de pessoas acometidas com essa doença, né, chamada ansiedade, do mundo. Então, muitas das vezes você fala assim, cara, eu não estou conseguindo me concentrar aqui para estudar, tal. É isso, você está com alto grau de ansiedade e você precisa procurar um auxílio, você precisa procurar um profissional, um médico, um psiquiatra, um psicólogo ou coisa do tipo, ok? Então, quais são
as ferramentas básicas. Eu vou falar aqui as ferramentas básicas que qualquer profissional vai falar para você começar a fazer, que já são até batidas, né? Mas eu vou reforçar. Atividade física, uma alimentação saudável, contatos com a natureza. Então, você que não gosta de fazer trilha, começa a fazer trilha. Você que não gosta de caminhar na orla da praia, começa a caminhar na orla da praia. Então, assim, começa a colocar, inserir dentro da sua rotina de lazer, contato com a natureza, que isso é uma maravilha. Trilha tá aí para isso. Eu tenho um grupo de trilha, eu fiz, tive a oportunidade, né, de ir a algumas trilhas, e eu comecei a conversar com as pessoas o porquê que elas estavam ali fazendo muitas trilhas, né? Porque no papo estava rolando, eles falavam que eu fui para tal lugar, que eu fui para tal lugar, que eu fui para tal lugar. Eu falei, tanto lugar essas pessoas vão de trilha. Aí eu descobri por quê. Foi recomendação médica. A galera estava com depressão, transtorno de ansiedade, essas coisas todas. E o psicólogo lá, o psiquiatra, né, o médico, sugeriu contato com a natureza. E como trilha é uma parada muito baratinha, né, muitas das vezes é até de graça, então é o melhor dos mundos trilha. Mas tem a questão de você pegar a bicicleta e ir, né, dar umas pedaladas, enfim, contato com a natureza, alimentação saudável, atividade física e ter uma boa noite de sono. Também é uma ferramenta boa. Também outra ferramenta boa são exercícios de respiração. Então, pelo menos 2, 3 vezes no dia, né? Eu recomendo isso daí. 3 vezes no dia você dá uma paradinha ali e fazer ali certos exercícios de respiração. Isso é importantíssimo. Eu faço e dá muito certo comigo, ok? Então, outro detalhe importante também, aprenda a lidar com os fracassos, porque os fracassos da vida, eles são danados para desgovernar as nossas emoções. Então, quando a gente não consegue lidar muito com os fracassos, não consegue lidar muito com as perdas, às vezes você também tem você deposita uma confiança muito alta em uma pessoa e aquela pessoa não corresponde. Isso também te deixa irritado. Deixou irritado, acionou o gatilho, você fica ali com transtorno de ansiedade, enfim, com todas essas doenças aí. Mas o vídeo aqui é para falar sobre essa questão da ansiedade, que pode causar um déficit na hora de você ter o seu desenvolvimento cognitivo, na hora de você reter as informações, ou então na hora de você tentar lá resgatar as informações do seu cérebro no momento da prova. Uma dica aqui também importantíssima, pessoal: chegou ali, abriu o edital. Na verdade, em todo período de estudo, né? Não é só abrir o edital e na semana da prova não, mas assim, quando você resolveu estudar para concurso público, cara, evita ficar pegando aborrecimento. Eu sei que não tem como você correr do aborrecimento 100%, mas jogador, evita, cara. Então tudo que te causa aborrecimento, se você olhar na sua bolha, no seu WhatsApp, depois que você terminar o telefone aqui, você vai ver só, essa pessoa aqui só me deixa irritado, porque só me traz problema, essa daqui também, essa daqui, cara, corre de problema, meu amigo, corre, sabe por quê? Porque isso aí causa ansiedade, então vamos, nesse ano de 2023, tentar entender bem a educação emocional para que todos nós possamos ter um bom desenvolvimento cognitivo, ok, pessoal? Tem também a explicação da educação emocional pelo lado da Bíblia, né? A Bíblia, ela tem uma parte ali que ela até explica com as palavras dela, né, essa questão das emoções, né? Que as emoções já fala que é fruto do Espírito. As emoções são frutos do Espírito, né? Temperança e aquelas coisas mais lá que estão escritas lá. E a gente também pode utilizar sim. Eu acho que a gente pode utilizar sim essa parte espiritual para nós combatermos essa danada
da ansiedade em excesso, ok? Para nós termos educação emocional, além de todas essas ferramentas que eu trouxe aqui, básicas, da explicação da questão, né, da causa, a causa que, né, aciona um gatilho, que acionou o gatilho e pronto, você fica com um transtorno de ansiedade e tudo mais. Mas a gente pode também utilizar ferramentas do mundo espiritual. Alexandre, o que você recomenda? Qual o seu conselho? Oração. Oração é a porta de entrada no mundo espiritual. Oração é a porta de entrada no mundo espiritual. É de graça, qualquer um pode fazer, independente da sua religião, e é uma forma de nós nos conectarmos com Deus, com quem já viu o nosso futuro, com quem nos criou. Então, se ele nos criou, ele sabe perfeitamente do que nós precisamos. E se eu tenho uma ferramenta que é de graça e eu sei que funciona, o porquê não utilizar? Então, além disso tudo que eu falei aqui, que a ciência traz, vamos também, pessoal, utilizar essa ferramenta, que é a oração. Então, comece a ter o hábito diário de orar. Orar, pode orar de várias formas, pode orar de joelho, orar em pensamento, orar em voz alta, enfim, dá para nós orarmos de várias formas. E a gente pode sim utilizar essa ferramenta do mundo espiritual, pedindo, né, que Deus nos dê paz. Tem até uma parte nas escrituras sagradas que fala, né, não andeis ansiosos, não tem essa parte? Então a gente vai usar. Não está escrito lá, né? Não andeis ansiosos, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Entregue seu destino, sua vida nas mãos de Deus. Então a gente vai utilizar para a gente combater isso daí. A gente pode, Deus, eu entrego, por exemplo, eu faço isso. Então logo pela manhã, né? A minha primeira oração, eu tenho o hábito da minha primeira oração falar assim: Deus, está se iniciando mais um dia e eu entrego esse dia nas suas mãos. Eu entrego 100% da minha vida nas suas mãos. Ponto. Acabou. Eu entreguei nas mãos de Deus. Agora ele sabe o que ele vai fazer e eu entro em ação. Eu entro em campo. Eu visto a armadura, eu visto a minha armadura e vou para cima do problema. Agora, eu entreguei a minha vida 100% nas mãos de Deus. Ok, pessoal? Bem, não se esqueça de maratonar aqui no canal, ok? Se inscreva aqui no canal para você não se perder de mim aqui. E acione o sininho, ok? E eu convido você também para dar um pulinho lá no meu Instagram, @profportuguesalsoares, @profportuguesalsoares. E dá uma olhadinha lá no link que eu deixo lá na bio do meu Instagram. Lá tem um link, lá na bio, lá em cima. E lá tem o link da editora, onde eu acabei de lançar um livro chamado Concurso Público Vai Mudar a Sua Vida. Esse livro pode ser mais um aliado que você pode ter na sua caminhada. Ok? O livro, salvo engano, custa R$44. A editora entrega em qualquer lugar do Brasil. Então é um preço de uma pizza, um preço de um McDonald's, ok? Que vai te ajudar muito, ali eu coloquei os conhecimentos da minha aprovação em vários concursos até hoje. Vai te ajudar com certeza. Ou então você dê de presente. Que tal você dar de presente um livro desse para alguém, ok? Que esteja estudando para concurso público? Vai ser um ótimo presente, um excelente presente com um custo baixo, ok? Tamo junto, misturado, boas energias para você. Eu faço voto de saúde, de paz e de prosperidade para você. E até o próximo vídeo.